Brand New Day iniciou com 360 milhões de dólares nos Estados Unidos e 932 milhões mundialmente. E a gente vai te explicar o porquê disso nesse vídeo. Que o Homem-Aranha é uma marca extremamente famosa, todo mundo já sabe. É o herói provavelmente mais conhecido do mundo, ali de lado a lado com Batman, Superman e os outros. Mas aqui a gente vai te explicar por que a marca do Homem-Aranha é tão forte. E aí, gurizadinha, como é que nós temos? Fala comigo, negão. Fala, gurizada, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai explicar, que o Neubinho falou, por que o Homem-Aranha é uma marca tão grande no universo. Então, vamos lá. Primeiro motivo, pode ir lá. Cara, basicamente ele foi um dos primeiros heróis com problemas humanos de verdade, mano. Lá em 1962, quando o Steve Ditko e o Stan Lee criaram ele, eles pensaram num personagem igual a gente, igual a um ser humano normal. Por quê? Ele é basicamente um adolescente tímido, inseguro, que sofreu com problemas comuns da juventude. E além de combater os criminosos, ele precisava lidar com a escola, com o dinheiro, com a família, relacionamento e com a própria dificuldade de se encaixar socialmente na sociedade. Bom, isso fez com que basicamente a gente enxergasse o personagem não apenas como um super-herói, mas como uma pessoa que a gente realmente se identifica. E por isso que o Homem-Aranha é um cara tão importante e tão conhecido, porque ele abrange várias idades, mano. Tu pode ser criança, pode ser adulto, pode ser adolescente, pode ser velho, todo mundo se identifica com o Homem-Aranha porque ele passa por problemas reais do dia a dia. Sim, tanto que o Peter Parker, cara, ele não é que nem o Batman que tem uma puta mansão pra ele voltar depois de ser herói. Ele ainda precisa trabalhar, ele precisa trabalhar entregador de pizza, que nem lá em Homem-Aranha 2, ele precisa se fuder pra pagar o aluguel. Isso tudo mostra, a gente vê nos filmes do Homem-Aranha, uma das marcas mais registradas dele. Então é algo que a gente pode se identificar muito, se relaciona muito. E o segundo motivo é por causa da máscara dele. É um motivo técnico que ninguém fala muito sobre, mas o Homem-Aranha, ele tá mascarado com uma máscara que esconde todo o rosto dele. Qualquer pessoa pode ser ele. Não tem rosto, não tem raça, não tem idade visível, assim. A gente sabe que ele é um adolescente, mas não tem idade visível. E essa capacidade de reinvenção com atores e versões animadas diferentes atrai audiências multigeracionais, de forma que nenhum outro super-herói consegue. É por isso que o Miles Morales funcionou tão bem. A máscara já tinha treinado o público para aceitar qualquer pessoa por baixo dela. Aí isso impediu muito o preconceito racial que tinha na época ainda, quando o Miles foi criado. E isso é algo muito bonito, porque uma das maiores poesias do Homem-Aranha é que realmente qualquer um pode vestir a máscara. Isso até fala no filme do Aranhaverso, que qualquer um pode ser o Homem-Aranha, porque ser o Homem-Aranha, no fim das contas, é sobre a escolha que a gente faz de fazer o certo pelos outros. Né? E isso já vai pro terceiro motivo. Inclusive, por falar de escolha, cara, que nem o Binho acabou trazendo, o Peter, ele basicamente, né, quando ele é picado pela aranha, e muita gente acaba se confundindo, dizendo que ele só é Homem-Aranha pelos poderes dele. Não, cara, é pela essência que ele é. É o que realmente ele faz. Porque o Homem-Aranha, o Peter, quando ele tá batendo num vilão e tal, ele pode matar o vilão. Ele tem força pra isso. Mas ele escolhe não matar, ele escolhe segurar o poder dele. E essa ideia é extremamente importante, porque ela significa que o personagem ele não é especial porque ele recebeu só os poderes, que nem eu falei. É porque ele decide o positivo do que ele recebeu. Porque ele poderia muito bem ser um vilão, tá ligado? Ele poderia muito bem ser um vilão, porque, que nem a gente explicou antes, ele tem problemas do dia a dia, ele passa por dificuldade, ele perdeu o tio Ben, tá ligado? Então imagina, ele poderia muito bem ir pra um lado ruim, ele poderia muito bem ir pra um lado negativo, só que não. Ele continua com a essência boa dele, e ele poderia ser, que nem eu falei, um vilão ou anti-herói, não. Ele decide continuar fazendo as coisas boas, ele vai pro lado positivo, e por isso que as pessoas gostam muito dele. É isso aí. E outra coisa muito boa é que ele funciona em qualquer escala de narrativa. Tipo, ele pode desde salvar um idoso de ser atropelado numa rua aleatória e salvar o universo de um puta invasor cósmico, de uma entidade. Ele funciona em qualquer escala. A gente conhece o Homem-Aranha pelo street level dele lutando ao lado de o Justiceiro, o Demolidor, lutando contra assaltante, contra máfia, contra bandido. Mas a gente também vê ele várias vezes lutando ao lado dos Vingadores contra ameaças cósmicas, contra personagens que podem destruir o mundo, contra o Thanos, contra o Doutor Destino, contra inúmeros vilões. Ele funciona em qualquer escala narrativa. E os dois momentos têm o mesmo peso emocional. Nenhum outro herói transita entre o hiperlocal e o épico com tanta naturalidade. Isso é narrativamente bem raro. É o motivo pelo qual ele aparece em crossovers de qualquer porte sem parecer deslocado. Tanto que tu vai achar crossovers dele com o Quarteto Fantástico, com os Vingadores, com os Midnight Suns, com os X-Men, tá ligado? Tu vai achar crossover do Homem-Aranha. Ele se encaixa em qualquer história, cara. O outro tópico, cara, é que Nova York não é apenas um cenário, né? E isso é muito importante, porque a relação entre o Homem-Aranha e a cidade é fundamental para a força da marca. Porque o que acontece, diferente de Gotham, que é do Batman, ou Metrópolis, que é do Superman, Nova York existe, é de verdade, possui os lugares que o público realmente conhece. O Homem-Aranha ele passa pelos prédios, pelas ruas, pelas pontes, pelos bairros,
de uma cidade que realmente, cara, ela existe. E até é um ponto muito forte quando a gente vê ele balançando entre os prédios de Nova York, que isso é uma marca do Homem-Aranha, isso já é conhecido. Quando a gente vê um herói inserido num lugar que realmente existe, essa conexão ela aumenta entre a gente e o personagem, porque a gente não tá vendo algo totalmente fictício. Mesmo que a gente saiba que não exista o Homem-Aranha e tal, a gente consegue identificar porque é uma cidade de verdade. Eu e o Binho, né, a gente mora numa cidade aqui de Canoas, e é a mesma coisa, cara, se tivesse um herói a gente ia conseguir se identificar porque tá numa cidade que a gente conhece, tá ligado? Então isso é muito foda realmente do Homem-Aranha também. E, tipo assim, até nos jogos do Homem-Aranha, cara, é muito foda. Tipo assim, pra gente não é tanto porque a gente é do Brasil. Mas, tipo, pensa numa galera que mora em Nova York, mano. E, tipo, nos jogos do Homem-Aranha, tu poder controlar o Homem-Aranha e andando pelos bairros que existem, pelos prédios famosos, pelos prédios que conhece, poder andar por umas ruas que talvez já tenha andado na vida real. Cara, isso é algo muito foda. Porque pensa, e se imagina fazem um herói muito foda na escala do Homem-Aranha, no estilo que mora em Porto Alegre, em Canoas, perto de onde a gente mora. Ia ser muito foda. Então ajuda muito pra marca. E cara, um bagulho Hã? foda. Não, um bagulho que é muito foda, que tu falou agora das pessoas se ligarem, é que, tipo assim, o Homem-Aranha, ele é tão pica, cara, que eles gravam os filmes em Nova York. Então imagina tu tá, tipo, olhando, do nada tu vê o Tom Holland gravando o filme, Tobey Maguire, o Andrew Garfield, tá ligado? Com a roupa do Homem-Aranha, um set de filmagem gigante. Cara, isso deve ser muito foda. Tu acordar, do nada tu olha e tão gravando o filme do Homem-Aranha, que tu sabe que vai fazer milhões de dólares e que vai ver visto pelo mundo inteiro, tá ligado? Então isso é muito pica, cara. E por isso Tu que vê tem o personagem. tanta foto vazada, né? Sempre quando vai lançar um filme do Homem-Aranha, sempre tem umas imagens vazadas, porque é no meio de Nova York, é no meio da cidade, e a galera já sabe, né? Já vai lá procurar. Então, mano, cara, quem mora em Nova York, eu tenho certeza que os caras devem descobrir muita coisa do filme, porque não é possível, mano. Tipo assim, tá ligado? Provavelmente, tipo, os cara que trabalham no filme já estão ligados, daí eles provavelmente até pagam a gorizada pra não ficar postando muita foto, tá ligado? Claro, eles Com fecham a certeza, rua e isso tal, acontece, né? né? Eles fecham a rua e tal, deve fazer acordo com as pessoas, mas cara, isso deve ser muito foda, cara. Tu morar e tu saber que tu gravando a porra do filme do Homem-Aranha, e aí meses depois tu vê aquelas cenas, tu viu que estavam gravando, isso deve ser muito foda, cara, deve ser muito Foda. pica. Ou aparecer uma rua nas cenas que tu conhece, uma rua que já tem andado, isso é muito foda. Outro ponto é que ele é o único herói que realmente perde. Tipo assim, não tô falando só de perder luta, de perder batalha, até porque o Homem-Aranha também perde pra caralho, né? Tem aquela música dele, Homem-Aranha nunca bate, só apanha. Que inclusive é uma falácia, tá? É uma falácia porque o Homem-Aranha já venceu muito mais do que perdeu. É que ele realmente se fode muito nas lutas, sabe? Ele sempre sai muito machucado. Mas enfim, o que eu tô falando de perda é de perda de pessoas, de perda de emprego, das perdas que a gente sofre também. A gente já perdeu uma namorada, a gente já perdeu uma pessoa que a gente ama pra alguma doença. Os guri perderam mesmo. Os guri perderam. Os guri já perdeu um monte de coisa. Os guri é fudido, não. Por isso que eu me identifico tanto com o Homem-Aranha, cara. Não dou certo com ninguém, porra. Cara, Os guri é fudido. é fudido também. Aí perder a porra de um apartamento porque eu não consigo pagar aluguel, que é foda. As contas também é foda. E tipo assim, a gente, porra, dá pra listar aqui, né? Não precisa nem falar. O tio Ben, a tia May em algumas versões, a Gwen, a Mary Jane em versões. E são perdas que são eternas mesmo, são perdas que o personagem carrega. Tudo bem, tem algumas coisas, tipo, Exatamente, por exemplo, a Gwen... Hã? Se a gente trazer pro CM também, o Tony Stark, que era um cara muito importante pra ele, Sim. morreu também. E tipo... Ou até trazendo pro CM, o Homem-Aranha agora em Brand New Day perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo. A porra toda. Ele até... não é mais spoiler, né? Ele se declarou ali mostrou o textinho pra MD só faltou cuspir na cara do Peter. Só... Os guris já estão esperando. Os guris são assim, tá? Deixa essa parte, foda-se. É verdade, mentir não mentiu. É verdade, é assim mesmo. E cara, então tipo assim, é o que a gente pode se identificar muito, mano. Porque a gente tá até rindo aqui porque coisas que a gente pode se identificar, coisas que a gente pode relacionar. E essas perdas são coisas que a gente carrega como pessoa e que a gente vê um herói carregando, a gente fala, caralho, mano, se ele consegue ficar tão fodido assim e ainda continuar, pô, eu consigo continuar também, mano. Isso é uma coisa que as pessoas gostam de ver, mano. Então é um dos principais, talvez o principal motivo. Outra coisa é que a franquia ela consegue sobreviver a diferentes gerações, mano. Isso é algo muito importante. Porque o Homem-Aranha, ele, desde a criação lá na época dos quadrinhos dos anos 60 e tal, ele passou por diversas mudanças de estilo, de autores, de atores, de interpretação. E no cinema, cara, a gente teve diversas versões. A gente teve a do Tobey, a gente teve a do Andrew, a gente teve a do Tom Holland, que tá tendo agora, que é o momento do Tom Holland, tá ligado? Em questão de animação, a gente teve o Miles há pouco tempo. Cara, a gente já teve até um Homem-Aranha japonês lá nos anos 70. Sim, então, verdade. tipo, é um personagem, tá ligado?
que ele abrange diversos atores, diversas gerações, e querendo ou não, a gente tem que pensar, o Tobey Maguire, ele é um cara que tem muitos fãs, então muitas pessoas que não gostam do Homem-Aranha vão pra ver o Tobey, muitas pessoas que não gostam do Homem-Aranha vão pra ver o Andrew, com o Tom Holland é a mesma coisa. Esses tempos lançou a série do Spider-Noir também, tá ligado? Que a gente fez um vídeo, fez um shorts e tal, com o Nicolas Cage, que, cara, ele é um ator mundialmente conhecido, e muita gente não gosta, ou não conhecia o Spider-Noir e foi ver pelo Nicolas Olha, Cage, então isso ajuda aí. Sim, e tipo Hã? assim, eu apostaria que pelo menos, cara, umas 60% foram ver por causa do Nicolas Cage, mais do que por causa do Homem-Aranha Noir. Até porque quem não é ligado nos quadrinhos não conhece muito o Noir. Com certeza. E, enfim, até por causa disso, cara, porque tem várias versões do Homem-Aranha. A gente tem a Gwen Stacy, a gente tem Miguel O'Hara, a gente tem a Mulher-Aranha. Então, assim, cara, são muitas. A Gwen Stacy, a Gwen-Aranha, né? A gente tem várias versões do Homem-Aranha que abrem vários nichos, assim, da sociedade, tá ligado? E uma parada importante, que a Marvel ela é muito esperta, cara. E aí, até um elogio pra Sony também. Porque o Homem-Aranha, ele tá lançando, cara, franquia, e ele tá aparecendo no cinema sempre nos últimos 20 anos. Sim. A gente teve o filme do Tobey em 2002, o Homem-Aranha 2 em 2004, o Homem-Aranha 3 em 2007, aí teve o primeiro espetacular lá em 2012, o segundo em 2014, o do Tom em 2017, enfim. Desde 2017 pra cá, cara, ou seja, durante 9 anos, que a gente tá em 2026, a gente teve 4 filmes do Homem-Aranha sendo protagonista, e mais 3 que ele aparece, que é o Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato, e as 2 animações. Fora mais 2 jogos que eles lançaram do Homem-Aranha, tá ligado? E outra coisa. E fora o desenho do Homem-Aranha do Amigão da Vizinhança. Então, assim, cara, eles estão lançando sempre. Tem o espetacular Homem-Aranha de 2008, então, assim, ele tá sempre sendo colocado, as pessoas nunca esquecem do Homem-Aranha por causa disso, tá ligado? Qualquer época, mano, qualquer época vai ter alguém que vai lembrar. Mano, se eu pegar, mano, tipo, sei lá, um cara de 30 anos, ele vai lá, porra, eu vi o desenho do Homem-Aranha lá de 92, mano. Ele vai lembrar. Se eu pegar minha mãe, ela vai lembrar, pô, tinha uma série do Homem-Aranha lá em 1970. Se eu pegar um cara do Japão, ele vai falar, pô, tinha uma série antiga do Homem-Aranha. Mano, tinha. E tem esqueci o nome da Penny Parker, que é a japonesa também, tem até uma versão japonesa dele. Então, cara, tipo assim, é o Homem-Aranha que sobrevive a tudo, a todas as gerações. E outra coisa, por que a gente nunca viu um Aranha-Verso, uma versão do Aranha-Verso de outro herói? Porque não tem como. O Homem-Aranha, se tu for ver, é o único herói que as outras versões paralelas dele são tão conhecidas quanto ele. Tão conhecidas não, mas são conhecidas também. Mano, pensa qualquer outro herói foda, tipo assim, o Superman, o Batman, tipo assim, eles têm algumas pouquíssimas versões que são conhecidas, mas, mano, olha as versões mais conhecidas, olha as versões conhecidas do Homem-Aranha. Além do Peter, o Miles Morales, o Homem-Aranha 2099, o Homem-Aranha Noir, tá ligado? A Gwen-Aranha, a Mulher-Aranha, que tem também, né? A Mulher-Aranha lá dos 70, cara, tipo, só que nunca foi pro cinema, tá ligado? Mas são personagens antigas também, tá ligado? Então, é por isso que dá pra fazer um Aranha-Verso, assim. Não dá pra fazer um bagulho desse com outros personagens, tá ligado? É realmente só com Homem-Aranha. Depois do Homem-Aranha, dentro da Marvel, o que tenha mais versão seja o Hulk, talvez, mas não no mesmo nível do Homem-Aranha, sabe? Sim. E por último, não podia faltar o slogan do personagem, que é o slogan mais famoso de qualquer universo de super-herói, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mano, essa frase... Calma aí. E por último, a frase mais famosa de todo o universo de super-herói, o slogan do personagem: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pra quem não sabe, essa frase não foi nem falada pelo Tio Ben, foi falada pelo Tio Ben lá no Homem-Aranha de 2002. Originalmente ela foi falada por um balão de narração, assim, tipo, é como o Peter pensando isso, tá ligado? É a narração que tinha antes, nos quadrinhos dos anos 60, tinha muito essa narração. E, cara, essa frase, com certeza, é o slogan mais famoso de qualquer super-herói, mano. E ela é tão foda porque ela se aplica a qualquer pessoa em qualquer contexto da vida. Porque o que ela fala é que, tipo assim, tem até no começo dos quadrinhos de Ultimate Spider-Man, o Tio Ben explica essa frase. E explica essa frase, ele destrincha essa frase e fala o significado dela. Que é, cara, se tu pode fazer algo bom pra uma pessoa, tu tem a obrigação moral de fazer. Não é uma caridade, é um dever que tu tem. Se tu pode fazer alguém feliz, se tu pode fazer o bem pra uma pessoa, tu tem o dever de fazer. Porque o problema daquela pessoa também é teu. É isso que quer dizer com grandes poderes e grandes responsabilidades. Qualquer um pode se identificar com essa frase. E é uma frase que não é só de super-herói, porque antes todos os super-heróis tinham slogans, né? Todos os super-heróis tinham slogans. O Motoqueiro Fantasma tinha um slogan que é: quando o sangue dos inocentes é derramado, a vingança aparece no Motoqueiro Fantasma. Alguma coisa assim, tá ligado? A vingança aparece no espírito da vingança. Mas, tipo assim, eram frases desse tipo, assim, frases pra enaltecer o personagem, frases pra tu lembrar. O Homem-Aranha é uma frase que tu pode levar pra tua vida, pô. Hã?
Umas frases pra farmar uma aurinha do personagem, tipo, Sim, olha, é foda, tá ligado? Não é algo realmente importante, sabe? Que tu sim. pode relacionar com a tua vida, entendeu? Sim, e olha a frase logo do Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha tinha muita coisa. O Homem-Aranha tem muitos momentos de farmação de aura. Mas a frase do personagem que todo mundo conhece é uma frase que representa a essência dele, que representa o que ele traz pras pessoas. Por que qualquer um pode ser o Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, caralho, eu fiz o bem pra uma pessoa só porque sim, só pelo prazer de fazer o bem, caralho. Eu me sinto um pouco mais o Homem-Aranha, tá ligado? É essa vibe, assim. É pras crianças fazerem essas coisas e se identificarem com o herói, tá ligado? Então, Isso que até o Homem-Aranha, ele é um personagem, né, que os pais gostam muito de trazer pras crianças, tá sim, ligado? Por essa bondade dele, por essa questão de realmente querer fazer o bem. E essa frase, ela relaciona, né, com o que a gente falou lá no início do vídeo, cara, que basicamente, cara, não é porque tu tem poder que tu é Homem-Aranha, é pelo que tu é, sim. entendeu? Que é o que o Peter, ele é, entendeu? Ele decidiu fazer o bem, claro, né, inspirado por essa frase e tal, mas é pela essência dele, entendeu? Tem uma música do Iron Master, não sei se tu já viu. Eu acompanho muito Rap Geek, né? Música geek. E tem uma música do Iron Master que é do Homem-Aranha. Cara, o refrão dela é perfeito pra isso. É que essa máscara não sou eu, essa máscara são todos. Que dia após dia tentam sempre fazer o certo, que buscam um motivo pra manter o sorriso aberto. Cara, isso é a essência do Homem-Aranha, tá ligado? Então é justamente isso, cara. Pra tu ser o Homem-Aranha é só ser uma pessoa boa. É isso que ele traz, tá ligado? É esse o ensinamento do Homem-Aranha. E acho que era isso, né, negão? Acho que era isso. A gente trouxe um vídeo do Homem-Aranha, que nem a gente falou no início, pra explicar o porquê que esse filme brilhante que a Brand New Day fez essa bilheteria espetacular. E, cara, porque Homem-Aranha, até a ideia desse vídeo, assim, né? Eu que dei ideia pro Binho, é porque o que acontece? Esse dia eu vou contar um pouquinho. Eu tava no Instagram, e aí eu e o Binho a gente começou a ver um monte de pessoa que a gente conhece em comum, cara. Sim. E começaram a publicar que é o filme do Homem-Aranha. Só que a gente falou, caralho, essas pessoas, elas nunca falaram do Homem-Aranha. Elas não devem saber porra, mas elas foram ver o filme do Homem-Aranha. Pra ver como a marca é muito conhecida, é muito grande. E eu pensei, caralho, mano, é uma boa ideia de vídeo pra trazer aqui pro canal, né? Por que a marca é tão gigante? Por que a marca é tão grande? A gente, bom, explicou isso aqui pra vocês. Espero que o vídeo tenha ficado bom, né? É isso. A gente falou bastante, até mais do que tava no roteiro, a gente ligou e foi falando. Então é isso. E, mano, se tu curte Marvel, fica nesse canal, tá ligado? Que dias que temos vídeo, negão? Cara, a gente tem todos os dias, primeiro, vídeos curtinhos, né? Os famosos shorts, Uhum. às 8 da manhã e às 6 da tarde. E vídeo longo a gente tem segunda, quarta, sexta e domingo, sempre ao meio-dia, sem falta. Então é isso mesmo. Fiquem aqui, se inscrevam no nosso canal, comentem aqui o que vocês acharam, se faltou alguma coisa, se vocês lembraram de algum outro motivo, se vocês discordam de alguma coisa, sempre comenta, a gente lê tudo e responde todos os comentários. É isso, Marvelzada. Dos guri.